Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Chegando na área do vídeo para falar de mais uma vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro. 14 jogos de invencibilidade. O que deu certo, um ponto que talvez possa ser repensado. E a melhora do Internacional em termos de objetivo no Campeonato Brasileiro. Mas antes, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo após o vídeo, curtiu, dá o joinha, ajuda bastante e ativa o sininho para que o YouTube possa te avisar de conteúdo novo por aqui, tá certo? Bom, vamos lá. O Internacional vence mais uma no Campeonato Brasileiro. Num jogo em que, mais uma vez, se viu um time agressivo. E quando eu falo em agressividade, é no bom sentido. É na questão do Internacional atacar o seu adversário. E mesmo que o começo do jogo tenha dado um susto naquela cobrança de escanteio do Elvis, em que a bola bateu na trave, o Internacional foi melhor. Fez um gol aos 7 minutos, estando melhor na partida. Depois seguiu sendo melhor, mas em um determinado momento adotou aquela postura de recuar, esperar que o adversário chegasse mais ao seu campo para jogar no contra-ataque. Mas mesmo assim o Inter foi criando oportunidades, e digo mais, boas oportunidades. O jogo do Goiás foi muito limitado, muito na bola aérea, muito ou na cobrança do escanteio ou daqui a pouco numa abertura de jogada para os lados do campo para o levantamento para a grande área. Foi esse o jogo do Goiás, muito limitado, diga-se de passagem. O Inter apresentou mais uma vez vários pontos positivos. A defesa, mesmo que tenha tomado gol de bola parada na cobrança de escanteio do zagueiro da Silva, que foi, ao meu ver, muito mais um lance de vitória pessoal, porque o da Silva é um jogador alto, boa impulsão. Talvez o Daniel pudesse ter saído do gol. Este é o ponto que eu questiono no gol do Goiás, mas não em quem estava marcando o jogador do Goiás. Mas empatou ali num jogo, num primeiro tempo, que deu uma sobrevida para o Goiás na partida, mas que na verdade não traduzia a superioridade do Internacional. Mas quando eu falo da defesa, eu estou falando dos dois zagueiros, Vitão e Mercado. Achei que foram muito bem. Em relação às laterais, o Bustos não fez um bom jogo. Aliás, acho até que foi o seu pior jogo pelo Internacional, à medida que esse jogador vem tendo um excelente nível de rendimento na lateral direita colorada. Eu não me lembro de ter visto o Bustos jogar tão mal como ele acabou jogando hoje, inclusive se atrapalhando ali no lance que originou o escanteio para o gol da equipe do Goiás. O Moisés é aquele valor que nós conhecemos, jogador de altos e baixos, um eletrocardiograma no jogo, mas que acabou sendo importante no primeiro gol do Inter, marcado pelo Edenilson aos 7 minutos de partida. Gabriel, achei que foi muito bem na partida, mais uma vez. O Johnny chega agora com uma nova missão, recebendo oportunidades e vai precisar de sequência. Jogador também que cometeu alguns erros no jogo, erros de passe, demora na hora de passar a bola, se complicando, gerando quase que dividido em alguns lances pelo fato de segurar um pouco mais a bola, mas ele também teve uma participação boa no primeiro tempo. Foi jogador que chegou no lado do campo, no lado da área, teve cruzamentos, teve algumas participações que foram interessantes, mas igual não foi aquele jogo de encher os olhos, mas se justifica, afinal de contas é um jovem, vem aparecendo aos poucos e precisa agora de uma sequência para saber o que o Internacional vai fazer sem contar com o Rodrigo Dourado no grupo de jogadores negociado Dourado com o futebol mexicano. Eu vou pular um jogador do meio de campo para falar de outro, Edenilson, que fez uma boa partida nessa sua volta aí, ele que ficou fora do jogo contra o Flamengo. E aí o ataque do Inter, o Wanderson muito bem, é o jogador que tenta a jogada individual, busca a vitória pessoal. O David é um jogador que é muito mais transpiração do que inspiração. O Inter vai ter que resolver esta questão do comando do ataque. Esse é um jogador que o Internacional não tem. O alemão entrou no segundo jogo, arriscou uma bola na entrada da área que até arrancou aplausos do Mano Menezes, mas eu ainda entendo que esse jogador o Internacional não tem. Mas aí tem uma peça que ela é importantíssima, que é o Alan Patrick. Inclusive narrei o jogo pela Rádio ABC, e nós escolhemos
né? Eu, Nando Gross, Charlie Veloso, enfim, a equipe da ABC escolheu o Alan Patrick como o melhor jogador em campo. E olha que eu gostei do Wanderson, hein? O Alan Patrick, ele é outro jogador daquele Alan Patrick que esteve no Internacional. Agora ele voltou como meia mesmo. Aquele jogador que pensa o jogo, tem uma visão muito interessante da partida, busca alternativas de jogo, quando não tenta também, às vezes, na frente da área, a jogada individual. Enfim, é um jogador que o Internacional há um bom tempo não tinha. E que pela ideia, principalmente ideia de jogo do Mano Menezes, ele caiu como uma luva no time do Internacional. Assim como o volante Gabriel. Vejo muitas críticas em relação ao Gabriel, mas eu gosto demais desse jogador. O Inter foi melhor que o Goiás jogou muito, né, como eu falo na questão da bola parada. No gol do escanteio, a vitória do Da Silva, aquilo que eu falei sobre o Daniel, mas o jogo do Goiás foi todo esse. Tentar a jogada pelos lados do campo para cruzamentos para dentro da área. Quem foi mais perigoso foi o Internacional. A vitória de 2-1, ela demonstrou que o Inter foi realmente o merecedor deste resultado, mas talvez tenha sido injusto esse placar pelo que o Inter acabou criando. Poderia ter vencido, inclusive, por um placar maior esse adversário. O grande fato é que Mano Menezes faz um bem danado ao Internacional. O que vai acontecer a partir de agora, ninguém sabe. O Inter pode ter uma queda na própria competição, como pode ter uma regularidade e manter-se aí na disputa por uma vaga Libertadores da América. Título eu considero pouco provável, porque entendo que o grupo do Internacional ainda não tem qualidade para isso. Mas o fato é que o cenário mudou. De um time que não tinha absolutamente nada em campo nas mãos do Medina, para uma equipe mais organizada com o técnico Mano Menezes comandando. Só que tem outro detalhe importante. O Inter é um time que tem que jogar com a corda esticada. Não pode ser um time autossuficiente porque há esta limitação de qualidade. Mas enfim,